Boa tarde a todos, todas. Estou muito feliz de estar aqui abrindo o seminário, a primeira mesa do seminário, que envolve uma atividade muito ampla que está acontecendo aqui no Museu da Justiça, que é um projeto amplo de revitalização dos espaços e da programação do museu. Naturalmente, eu vou começar agradecendo a todos pela presença, agradecer especialmente aos convidados para a mesa que aceitaram de pronto participar dessa mesa, que vai falar sobre experiências de conservação com fotografias e documentos históricos. Queria fazer os agradecimentos especiais à Cileia, diretora do museu, e toda a sua equipe, que deu um apoio enorme para que tudo acontecesse perfeitamente, né? A Fabrícia, da empresa O Fórum, que fez a coordenação de todo esse evento, que envolve as exposições e outros projetos de revitalização que estão ocorrendo em paralelo, e a Yasmin, a equipe de produção, que foram incansáveis, né? Foi uma exposição muito complexa, que envolveu muitas instituições, empréstimos, transportes especializados, e eles foram assim impecáveis em todos os momentos, né? E a Renata França, que não está aqui no momento, a desembargadora Renata França, que vem capitaneando esse processo de revitalização do museu. Paulo Quinaus, meu parceiro de curadoria, com quem eu sempre sonhei trabalhar e estou tendo essa primeira experiência, espero que seja a primeira de muitas, Paulo. Bom, obrigada, então, a todos pela presença. Bom, a exposição A Partilha do Imperador, Pedro II, Inventário, Coleções e Diálogos Contemporâneos, acontece nesse contexto maior da revitalização do museu. Tivemos muitos desafios, logo no princípio, porque o museu tem uma arquitetura muito exuberante, né? E a primeira coisa que a gente pensou é como ocupar esse espaço de forma que os objetos expostos tenham visibilidade, que sejam vistos em sua complexidade. E, então, uma equipe de arquitetos, o GRUA, foi contratado, são 2 jovens arquitetos que fizeram esse projeto tipográfico fantástico, desses painéis muito simples, que dialogam, né, com a arquitetura, sem brigar, sem esconder, fazendo esse diálogo curioso, interessante, e ficamos todos muito satisfeitos com o resultado. Bom, eu queria falar muito rapidamente, porque a fala de todos aqui serão falas muito interessantes, da motivação da exposição. Sobretudo, dois pontos, né, que eu gostaria de levantar. Primeiro, nós estamos comemorando esse ano o bicentenário de nascimento do imperador. Então, a exposição aconteceu um pouco dentro desse espírito, embora a exposição não fale propriamente do nascimento ou da vida dele, mas falam, sobretudo, do que aconteceu depois do banimento dele e depois da morte dele. Então, mas o bicentenário de nascimento foi um dos motivos que nos levou a pensar nessa exposição, mas, sobretudo, a divulgação de que no Museu da Justiça tem 2 volumes do inventário de Dom Pedro II. E esse objeto histórico, muito curioso, né, que provavelmente atiçou a minha curiosidade, e acredito que de todos, né, foi a grande motivação para a exposição. E o inventário está, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver a exposição, está logo na primeira sala abrindo a exposição. E a surpresa de quando nós nos debruçamos sobre o inventário para analisar o conteúdo, verificamos que é um inventário que não descreve, né, não lista, não cita os objetos, as coleções, fala basicamente dos palácios. Então, ficou essa pergunta, o que teria acontecido com os objetos e as coleções de Dom Pedro II, que ele constituiu ao longo da vida dele, né? Então, a exposição se dedica a entender um pouco a dispersão dos seus bens após o seu banimento e a localizar objetos, alguns objetos emblemáticos de suas coleções,
que estão na Biblioteca Nacional. Nós temos aqui a Diana, que está representando a biblioteca, no Museu Imperial, no Instituto Histórico e Geográfico, no Museu Nacional, Museu Histórico Nacional e outras instituições. Então, nós fomos em busca de alguns objetos que pudessem representar um pouco esse ambiente do Segundo Reinado. Hoje, nós estamos, então, realizando a primeira mesa, né, de debate em torno das experiências de conservação. Na semana que vem, no dia 20, às 16 horas, nós vamos ter a segunda mesa, que será sobre o destino das coleções imperiais, circulação e repatriação de bens culturais, com a participação de Carlos Lima Júnior, João Orleans e Bragança, Paulo Resutti e Paulo Quinaus, que vai fazer a mediação. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Vou convidar para iniciar Elizabeth de Freitas Neves, que está aqui ao meu lado, que coordena o ateliê de restauro aqui do Museu da Justiça. Elizabeth é graduada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e em Arquivologia pela Unirio. Tem especialização em Preservação e Gestão de Patrimônio Cultural das Ciências e Saúde pela Fiocruz. É pós-graduada em Conservação do Patrimônio pela Fiocruz também. Atua como restauradora e conservadora no Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, na Fiocruz, na Casa de Rui Barbosa, Fundação Getúlio Vargas, Museu do Índio e no Museu da Justiça. Então, ela vai nos falar um pouco da sua experiência aqui no Museu da Justiça, com um riquíssimo acervo que tem aqui no museu, e talvez ela entre também nos detalhes da restauração do inventário que abre a nossa exposição. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. São muitos anos trabalhando com a recuperação da informação e da memória. Isso me traz muito prazer. Eu gosto muito do que eu faço. E todas essas instituições que ela falou são instituições a qual eu trabalhei em alguns projetos com relação à preservação da memória, restauração de documentos, né? Minha função é essa há mais de 20 anos. E eu agradeço ao convite da Fabrícia, agradeço aos meus amigos queridas da SEATA e queridos do SEATA, meu chefe Gilmar, agradeço ao museu. Para mim, isso aqui é um templo de memória, informação, é uma instituição importantíssima, e agradeço a todos a presença. E é isso. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, nós vamos começar. O que eu vou falar é a minha experiência com relação a esses documentos históricos, né, que estão aqui custodiados pelo Tribunal de Justiça. Aqui se encontra uma gama enorme de documentos, né, um grande acervo com mais de 24 mil itens, processos judiciais, em sua maioria do século XVIII, XIX e XX, mas temos também alguns processos do século XVIII. São processos crimes de grande repercussão, são livros de registro, atos jurídicos, documentos pessoais que foram doados, entrevistas também em suporte digital, e inventários, e etc. Esse é um acervo que está intimamente ligado à atuação jurisdicional no Estado do Rio de Janeiro, né, e que foram recolhidos aqui para o Museu da Justiça. Ou está dividido nós temos a reserva aqui, tem uma reserva técnica também em São Cristóvão. Bom, aqui é a nossa reserva técnica. Eu vou acompanhar por aqui, que é melhor para eu não precisar olhar para lá. São algumas imagens da nossa reserva técnica, que fica aqui no térreo. Tá? São processos, como eu já falei, né, do século XVIII, século XIX e século XX, principalmente. Tá? Então, aí a nossa reserva técnica. Pode passar.
juntamente com essa documentação, com esse acervo, nós temos também alguns processos da família imperial brasileira e da nobreza. No caso dessa imagem, é o inventário de Dom Pedro. Está na exposição, no 3º andar. Pode passar, por favor. Bom, em alusão ao bicentenário da independência do Brasil, em 2022, foi lançado o catálogo da nobreza. Ele está disponível aqui no site do TJRJ para quem quiser consultar ou imprimir. Tá? Foi um catálogo resultado de uma atividade de identificação, de conservação, digitalização. Toda essa documentação já foi digitalizada, da família imperial. Tá? Está disponível também. E ali, no sumário, né, vocês podem ver que nós temos esses documentos da família imperial, esses acervos, são inventários, né, da família imperial e da nobreza, né, marquês, barão, conde. No caso ali só tem, acho que conde. Tá? Tem outros documentos também, tem outros processos que não estão incluídos nesse catálogo. Pode passar, por favor. Bom, aí é um panorama do nosso laboratório de restauro, né? Com toda essa documentação, se mostrou assim, fundamental a criação de uma política de preservação, né, dessa documentação, desse acervo. Né? E, em 2014, foi criado o Laboratório de Restauração e Conservação aqui no Museu da Justiça. Nós nos instalamos primeiro no térreo, e essas são, em 2023, foram transferidos para essa sala, aqui no 2º andar. São a nossa instalação atual, né? Porque nós não tínhamos, nessa instalação atual, nós temos toda a ligação hidráulica necessária ao nosso trabalho. Tá? Pode passar, por favor. Nosso laboratório possui todo o equipamento básico necessário para as intervenções propostas para a restauração dessa documentação, né, visando salvaguardar essa documentação do estado, ou retardar esse estado de degradação dessa documentação, e aumentar a vida útil, né, desse acervo. Pode passar, por favor. Nós temos nossos equipamentos, tudo isso eu vou explicar. A máquina obturadora de papel, nós temos o filtro, a instalação do filtro de água deionizada, nós temos a nossa secadora, nós temos está em outra foto, estava na foto anterior, nossa mesa de higienização, ou nossa capela de higienização. Pode passar, por favor. Então, vamos falar um pouquinho do papel, porque é o nosso material básico, é a nossa matéria-prima de trabalho, né? O papel, até meados do século XIX, ele foi produzido de uma maneira artesanal, ele foi produzido com trapo, né, principalmente de linho, de algodão, e isso favoreceu a que esse tipo de papel, na sua composição, sejam papéis de grande durabilidade, não possuindo acidez, são papéis que duram muito tempo. Nós temos, vou mostrar para vocês depois, nas imagens, esses documentos de papel de trapo, que a gente chama, são papéis de muita resistência química e física, e, muitas vezes, são documentos que estão em melhor situação do que documentos de papel moderno. Né? E aí eu vou explicar por quê. Eles sendo feitos de trapo, eles têm uma fibra que sustentam essa celulose e tornam esse papel mais durável, tá? Mais estável. Né? Então, assim, muitas vezes eles têm problemas que nós encontramos, mas que não é intrínseco ao papel, é sob outras condições que eles passaram. Tá? Esse, no caso, aí, é um papel de trapo, tá? É um documento do século XIX. Pode mudar, por favor. Temos, então, em contraponto, o papel moderno, o papel que começou a ser, devido à demanda crescente, né, do papel, começou a ser
produzido a partir da segunda metade do século XIX. Então, é um papel feito com a celulose com madeira, né, a partir da madeira, tem uma composição ácida pela cola, pela lignina, por outros produtos que são inseridos nessa celulose, e esses papéis são papéis, o resultado é um papel frágil, de baixa durabilidade, sem muita resistência física. Tá? E eu posso colocar como exemplo o papel jornal. Tá? Não é só ele, claro, mas é um papel muito frágil, é um papel que rapidamente oxida, porque é um papel utilizado para notícia de um dia, né? No outro dia já são novas notícias. Tá? Então, é um papel que traz uma grande fragilidade. Pode passar, por favor. Bom, podemos apontar como fatores de degradação do papel, né, porque o papel é um produto orgânico, né, papel, couro, pergaminho, e, como tal, eles degradam com a ação do tempo. Nós podemos frear, retardar essa ação do tempo sobre o papel. Tá? Mas vamos ver o que degrada esse papel. A luminosidade do sol, a luminosidade das lâmpadas, quando tem a luz violeta, o infravermelho, ela atua quimicamente sobre o papel, sobre a tinta, acelerando essa degradação. A temperatura e umidade é um outro item muito danoso ao papel. Né? Nós, lá na nossa reserva técnica, nós temos alguns desumidificadores e temos também um termohigrógrafo que faz a leitura da temperatura e da umidade diariamente. Nós coletamos essas informações diárias e fazemos uma planilha mensal. Por quê? Nós vivemos num país tropical, né, onde a umidade é alta, a temperatura é alta. Essa condição acelera muito a degradação do que é orgânico, do papel. Né, e é necessário esse controle ambiental para que a gente possa retardar essa degradação. Tá? Então, a gente faz essa leitura diária, né, para que a gente mantenha esse documento num ideal de 20 graus, 20, 22 graus, 23 graus de temperatura e uma umidade até 55%, né, tentando estabelecer uma baixa oscilação entre a umidade e a temperatura para que esse documento seja o mais preservado possível. Tá? Porque essa situação é uma situação assim que leva à fragilidade desse acervo. A alta temperatura, porque o papel é higroscópico, ele absorve a água, né, ele absorve a umidade. Isso faz com que o papel tenha ondulação, faz com que a tinta fique esmaecida, fragiliza esse suporte. Então, é muito importante que as instituições de guarda tenham, na sua reserva técnica, esse tipo de controle, né, porque os micro-organismos adoram umidade e temperatura alta. Né? Então, uma das coisas que eu acho mais danosas para um acervo são os fungos. Né? É comum, porque nós, devido ao nosso clima tropical. Então, é muito importante que haja esse controle ambiental. Né? Existem também agentes químicos que ocasionam também essa deterioração, como, por exemplo, a acidez do papel. Eu já dei o exemplo aí da confecção desse papel. Essa confecção do papel, a composição, ela também vai retardar ou vai agilizar esse processo de degradação do papel. A poluição, a tinta que está escrita, que foi utilizada, também pode acelerar esse processo. Né? Os agentes biológicos que se proliferam no lugar
onde não existe um controle ambiental, né, uma higienização, um controle de umidade e temperatura, vai ocasionar o surgimento de broca, de traça, de barata, de caruncho, de cupim. Tudo isso é danoso, né, porque o cupim não só come o papel, como come a madeira, tudo que ele encontra na frente. Então, são insetos assim muito danosos a qualquer arquivo. Os fungos, né, como eu já falei, que para mim são... Porque o tratamento de fungo é muito complexo, né? O tratamento de fungo ele exige um laboratório mais específico, é utilizado para tratamento de fungo produtos tóxicos, produtos químicos mais fortes, é necessário uma capela de exaustão, um local apropriado, depois do tratamento, o documento tem que ficar em quarentena, separado dos outros. Então, assim, é um processo bem complexo e é bom evitar que isso se prolifere, né? Então, todo esse cuidado é necessário. E tem também as intervenções humanas, que trazem também um grande dano ao documento. O manuseio, né? Nós temos na mão uma gordura, um óleo que nós produzimos, e toda a folha que nós, né? Se um documento ele é muito folheado, aquela parte ali vai ficar mais fragilizada. Temos as dobras, a falta de cuidado com esse documento, os grampos metálicos que devem ser evitados a todo custo, né? As fitas adesivas também. Então, tudo isso são fatores que levam agilizam, né, todo esse processo de fragilização desse documento e que deve ser evitado. O próximo, por favor. Então, aqui tem o exemplo de documentos. Essa primeira e a segunda folhas são papéis de muito boa qualidade. Você vê que esse documento aqui, primeiro, ele foi atacado por traça, ele está todo tracejado, né? Esses buraquinhos, esses caminhos, né, que a traça faz nele, e o papel, como um papel de boa qualidade, ele está bom, ele só foi atacado por um inseto, né, devido a ele estar em condições inadequadas. Ali, a ação humana, alguém colocou um durex, né? E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai restaurar, o durex, ou você pode decidir tirar ou não. Em que condição a gente tira? A cola do durex é um produto ácido, né? Muitas vezes, a cola do durex ela migra para o papel fica amarelado, não sai mais, mas aquele plástico solta facilmente. Nessa questão, a gente pode retirar o durex. Quando o durex está completamente aderido ao papel e se tentar tirar, você vê que vai rasgar, nós decidimos não tirar. Tá? Existe uma maneira de tirar se ele estiver muito preso e tal, mas, muitas vezes, a decisão é de não retirar. Tá? Quando você vê que vai perder informação, vai rasgar aquele documento, tá? Mas é completamente inadequado a fita adesiva. E ali no outro tem a perda de conteúdo, né? É muito comum que cheguem esses documentos, gente, chegam para a gente, muitos vieram de cartórios do interior do Rio de Janeiro, são inventários, são outros tipos de processos que vieram, né, do sul fluminense, né, onde tinham os grandes plantadores de café, então vem muitos desses processos são inventários, ficou muito tempo guardado em algum lugar inadequado, e quando chegam aqui, muitas vezes chegam dessa maneira, já com perda, com insetos, né? Então, tudo isso nós trabalhamos aqui, restauramos esses documentos. Tá? Pode passar, por favor? Todo esse exemplo dessas fotos aí é uma oxidação extrema. Tá? Esse documento realmente é perda total. Tá? Eu não falei das tintas, né? Vou falar agora. No século XVII, XVIII, o tipo de tinta que era mais comum era essa tinta ferrogálica. A tinta ferrogálica ela tem o óxido de ferro na sua composição. Quando ela está em contato com o papel,
ela, permanentemente, ela vai oxidar o papel, para sempre, né? Então, esse papel vai se fragilizar dia a dia, né? Porque o papel é orgânico, ele vai degradando dia a dia, né? Mas nós podemos retardar essa degradação. No caso da tinta ferrogálica, você vê que no meio desse papel, desse documento, ele está muito amarelo. A tinta se migrou para o papel de uma forma que ela degradou as fibras, degradou toda a questão física, todas essas moléculas do papel. E você pega, ele quebra na mão, né? Ele quebra totalmente. No caso, isso é uma situação irreversível, não tem muito o que fazer. Você pode fazer um trabalho de juntar essas partes, emendar, né, colar, usar o papel japonês com as partes, né, reintegrar, mas, muitas vezes, ele está tão caótico como esse daí, que isso se torna impossível. Tá? Pode passar, por favor. Então, está aí, ó, todo quebrado, né, todo quebradiço, num processo de oxidação extrema. Tá? Esse daí não teve como recuperar. Não descartamos, tá, gente? Ele não tem como recuperar, são fragmentos que nós colocamos dentro de um envelope alcalino, né, e colocamos junto com essa documentação. Tá? Então, vocês podem ver que aonde pode chegar um documento que não está em um local adequado, no seu armazenamento, no seu acondicionamento, num controle ambiental ideal. Tá? Pode mandar, por favor. Bom, o primeiro passo que nós fazemos quando nos chega um documento, um processo, nós vamos avaliar, né, examinar todo esse papel, todas as páginas, né, porque, primeiro, nós fazemos a higienização, todos passam por higienização e uma numeração, uma nova numeração, porque eles vão ser digitalizados. E nós temos essa ficha, toda instituição de arquivo tem sua ficha de diagnóstico, né? Nessa ficha, nós colocamos todas as informações a respeito do tipo de papel, a respeito do que passou, se esse papel se ele está quebradiço, se ele está oxidado, se ele tem durex, se ele foi grampeado, todas essas situações críticas do papel, e propomos um tratamento. Tá? E aí vamos... Falta 5 minutos. Ai, meu Deus. E aí vamos para a restauração. Tá? Que é um conjunto de medidas que tem como objetivo estabilizar aquele papel, tá? Estabilizar e reverter e prolongar a vida desse documento. Gente, eu vou dar uma corrida aqui. Tá? Então, os principais problemas observados é a oxidação do suporte, que é a acidez, rasgos, vincos, ele fica quebradiço, ataque biológico, fica com manchas, perda de conteúdo e informação. Tá? Que tratamentos a gente faz nesse documento, nesse papel, né, quando a gente observa todo esse dano? A gente faz, pode passar, por favor, a higienização mecânica, isso aí é a nossa capela de higienização, então, a gente faz a higienização mecânica folha a folha, pode passar. Esses são os pequenos reparos, né, nós utilizamos... papel japonês, né? O papel japonês tem várias gramaturas, fazemos as fitas, utilizamos a cola a carboximetilcelulose, o CMC, que é uma cola, não é bem uma cola, é um adesivo, mas, assim, ele é inerte, ele não é ácido, ele é reversível, então, é o que é utilizado no restauro de documentos. Fazemos esses pequenos reparos. Isso aqui é um banho de carga alcalina. A carga alcalina é quando a gente encontra um documento, não fazemos com todos, ele está muito oxidado, muito ácido, nós damos banho nele com hidróxido de cálcio. Né? Na água, nós colocamos o hidróxido de cálcio, ele é um pó, a gente dilui na água, e nós medimos o pH dessa água. O pH 7 é um pH neutro, do 7 para cima, do 8 em diante, é alcalino. Então, nós medimos esse pH da água, submergimos esse documento, logicamente,
que a gente faz uma pesquisa com a tinta. Tinta ferrogálica não é solúvel em água nem em álcool, então, todo documento de tinta ferrogálica pode ser molhado, né? Se houver alguma outra tinta, a gente faz... nós fazemos um teste, né, para ver se aquela tinta solubiliza na água. Tá? Então, o documento também pode tomar banho. Próximo, por favor. Aqui é a nossa máquina obturadora de papel. A nossa máquina obturadora de papel, quando é necessário e os documentos estão muito rasgados, né, faltando partes dele, eu tenho o pendrive. O pendrive está lá na minha sala. Eu vou falando, tá, gente, que meu tempo está correndo. Quando nós precisamos fazer um novo tipo de papel para uma parte faltante do documento, nós fazemos nessa máquina obturadora. A MOP, ela tem um tanque embaixo com água, nós fazemos a polpa, batemos a polpa no liquidificador industrial, aquela polpa o documento é colocado na máquina, jogamos aquela polpa, a água decanta, a água decanta e a polpa ocupa todos os lugares faltantes nesse documento, né? Isso a gente não faz sempre, né? Depende muito do documento, mas é importante porque o documento ganha um reforço no seu suporte. Tá? É esse mesmo, descontei meu tempo, tá? Eu tenho aqui também. É porque eu queria mostrar Bom, eu vou falando. Então, a MOP ela serve para fazer a reintegração dessa polpa, desse rasgo, né? Como se a gente fizesse um novo papel para aquela parte faltante. Tá? É bem interessante, é um tratamento mais complexo, né, e demorado. Né? Essa folha vai ser molhada, tem toda uma etapa. Né? A velatura, nós fazemos a velatura é o papel japonês sobre todo o documento, quando é necessário. O que é um papel japonês? É um papel japonês, né? É um papel alcalino, ele tem fibras longas, tem a foto dele aí, vamos ver se eles conseguem colocar, e é um papel que dá um suporte para o documento que está numa situação frágil. Então, é um outro procedimento muito básico e muito utilizado. Tá? Então, esse processo que nós utilizamos com a MOP se chama reenfibragem, a criação de uma nova fibra para o papel ali. O que está acontecendo? Como é que é? Quando abre para apresentar, ele está fechando. Então, de repente, a gente deixa aberto sem ser com ele em tela cheia. Tá. O bom é para que... Se quiser o pendrive, eu tenho o pendrive. Será que ajuda? Mais um pouquinho. Aqui, está aqui na MOP. Isso, não, mais para frente. Mais 2. Não, é um depois desse. Aí. Então, pode passar para frente, por favor. Aqui a fibra já está decantando, está vendo? Em torno do documento já temos assim a fibra formada. Tá? Depois nós vamos cortar esse excesso. Né? Mas, no caso desse documento, todos os buraquinhos já foram preenchidos com a nova polpa. Pode passar, por favor. Esse é o que é o papel japonês. São várias gramaturas, nós trabalhamos com a gramatura 9 e 10, são papéis alcalinos, são papéis muito caros, são papéis que estabilizam o documento que está fragilizado. Você pode ver como a fibra dele é longa, isso dá uma estabilidade enorme para esse tipo de papel. Tá? Não tem acidez. Então, ali são várias gramaturas. Aquela ali é a mais fina que eu coloquei, não sei se dá para ver, mas dá para ver direitinho que as fibras deles são longas. Pode passar, por favor.
Bom, esse daí eu estou no final. Esse é um inventário que eu estou mexendo do Barão de Vista Alegre, tá? Só para mostrar para vocês o grande desafio que é, como é que muitas vezes a gente recebe um documento para começar a restaurar. Esse é o Barão de Vista Alegre, ele é do século XIX, desculpe, pode ir passando. Olha, ele parece que, né, parece que mastigaram o documento e botaram para fora. Eles eram documentos costurados, né, nós desmanchamos a costura, e, né, muitas vezes, esse daí é uma escola completa de restauro, porque ele está amassado, está rasgado, oxidado, cheio de fragmentos, e precisando de todos esses tratamentos que eu falei aqui, de todos esses procedimentos. Pode passar, por favor. Outro desafio é que ele tem folhas misturadas, assim, folhas grandes, folhas menores, folhas de papel de trapo, folhas de papel moderno, bem misturado. Tá? Pode passar, por favor. Pode passar. Ele tem mais de 700 páginas, bem demorado o processo, durou mais de um mês. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui, depois, né, ele já está todo restaurado, papel japonês, com aqueles procedimentos todos que eu falei para vocês. Pode passar. Pode passar. Aqui, nessas duas folhas aqui, eu fiz a reenfibragem, eram 2 fragmentos grandes, então eu decidi, né, achei por bem fazer a reenfibragem dele, para não ficar aquelas folhas pequenas, toda, né, sem forma, dentro do processo. Tá? Ali é a prensa, onde nós planificamos toda a documentação. Pode passar. Essas folhas estavam todas tracejadas de traça, né, todas comidas de traça. Eu também reenfibrei, foi reenfibrado, está vendo? Então, todos esse caminho da traça foram preenchidos com polpa na MOP, na máquina de obturadora de papel. Pode passar, por favor. Né, ali dá para ver, na última dá para ver melhor. Né, todo o processo foi feito. Esse documento foi um grande desafio, como foram muitos, né? E ele tem 2 volumes. Eu estou no primeiro volume. Eu comecei pelo segundo porque era mais desafiador, e eu gosto desses desafios aí. Pode passar. Né? Aqui ele está pronto. Ele foi para a prensa, acondicionado com papel alcalino. A gente envia para a digitalização. A nossa querida amiga Valéria digitaliza lá no SEATA. E a gente disponibiliza a informação por meio digital. Esse documento vai para o arquivo, para a nossa reserva técnica, e não vai ser mais manuseado. Pode passar. Bom, agradeço imensamente. Eu queria agradecer, primeiramente, desculpe, a essa mesa maravilhosa, Sandra Baruch, maravilhosa, fiz vários cursos com ela. Vocês vão adorar. Ela mexe com fotografia, é uma gigante, é uma mestre desse trabalho em fotografia, preservação de fotografia, um conhecimento enorme. Quero agradecer a Márcia, agradecer a Diana, da Biblioteca Nacional, agradecer ao Joaquim, que eu conheci agora. Muito obrigada a vocês, muito obrigada ao SEATA, minhas amigas queridas, muito obrigada a Cileia, muito obrigada ao museu. Bom, Elizabeth, nós que te agradecemos aí a sua fala, foi muito esclarecedora, e eu acho que todos nós conhecemos um pouquinho mais, não só das suas atividades, como do acervo do Museu da Justiça, que poucos conhecem, né? Eu vou passar a palavra agora para a Diana Ramos, que é chefe da Divisão de Iconografia da Fundação Biblioteca Nacional, de onde ela é servidora desde 2006. Ela é graduada em História pela Unirio e História da Arte pela UERJ. Pós-graduada em Ensino de História e Ciências Sociais pela UF e mestre em Memória Social pela Unirio. Ela é curadora dos portais Brasiliana Fotográfica e Brasiliana Iconográfica pela Fundação Biblioteca Nacional. Obrigada, Diana, pela sua participação. Ela vai falar um pouco do acervo da Biblioteca Nacional, da coleção Tereza Cristina, e ela a biblioteca é uma das instituições que cedeu acervo para a nossa exposição.
Obrigada, Diana. Boa tarde, tudo certo aí? Vamos lá, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de quem está aqui fisicamente e também quem nos acompanha pela transmissão ao vivo, né? Como apresentado pela Márcia, meu nome é Diana, eu sou servidora da Biblioteca Nacional desde 2006 e estou chefe da divisão de iconografia. Em 2006, a coleção Teresa Cristina Maria já tinha alcançado, já era reconhecida a sua importância e para a memória e para o patrimônio público brasileiro, né? Então, essa minha fala, após a fala da Elizabeth, que foi uma fala técnica sobre a questão da conservação, eu vim aqui com uma fala histórica, na qual tenho que ser breve, então vou usar recursos de narrador esportivo no show de intervalo, para falar um pouquinho da coleção Teresa Cristina Maria no geral e trazendo um pouco mais para a história dessa coleção na Biblioteca Nacional, que vai ser a base, né, dessa contextualização para as falas do meu colega Joaquim e da Sandra sobre os projetos de tratamento técnico, né? Então, peço desculpas a quem já conhece profundamente a coleção Teresa Cristina, já adianto que não vai ter spoiler, não vai ter nenhum furo de reportagem, mas é uma fala histórica breve, né? Então, vamos lá. Começando pela doação em si, né? Vamos lá. Então, a doação da coleção do imperador, ela foi planejada e foi um desejo do Pedro II em vida, porém já exilado, né? Porque com a proclamação da República em 1889, foi decisão do governo provisório exilar Pedro II, a família imperial e a sua corte, né? Então, Pedro II, já fora do Brasil, planejou em deixar o seu legado, o seu maior legado para os brasileiros, que seria a doação da sua biblioteca particular. E um dos seus desejos foi, na verdade, acho que foi a única imposição dele, foi que a coleção fosse nominada Teresa Cristina Maria. Bom, Teresa Cristina foi esposa de Pedro II e, junto a ele, né, saiu do Rio de Janeiro numa madrugada de 17 de novembro para a Europa, e os dois não retornaram para o Brasil em vida, né? Então, ela faleceu em 28 de dezembro do mesmo ano, em 89. Então, uma forma do Pedro II de homenagear a sua esposa, sua parceira, foi nominar a sua coleção com o nome dela. Então, foi uma homenagem delicada, mas perene, né? A Teresa Cristina tem o seu nome reverberado até hoje, né? Ela viveu no Brasil durante 46 anos, veio para o Brasil em 43, depois do casamento por procuração em Nápoles, e viveu e agradou e faz parte da memória afetiva do século XIX da família imperial no Brasil. A doação do imperador foi um desejo dele e foi elaborado por ele, né? Ele recorreu a um amigo, que era procurador e seu advogado, que é o José da Silva Costa. Nessa reprodução, que eu não sei se dá para ler por conta da qualidade técnica, é um recorte da revista do IHGB, que traz a transcrição da carta do procurador, do Pedro II, para o conselheiro Olegário Herculano de Aquino e Castro, que era presidente do IHGB na ocasião. E, nessa carta, eles tratam um pouco da tramitação, da elaboração dessa doação, né? Ele cita os nomes da comissão que faz parte da avaliação, que é o Visconde de Tuné, o Visconde de Beauperrot e João Severiano da Fonseca. Nesse trecho, ele fala sobre a escolha, né, do IHGB, dos volumes que ficariam com a instituição, das obras ligadas à etnografia e à história do Brasil que ia compor o museu do IHGB, e as obras que não forem selecionadas seriam encaminhadas para a Biblioteca Nacional. Então, a gente vê aí o arranjo de como isso estava sendo organizado. Mas vale lembrar que, no ano anterior, em 1890, houve a promulgação pelo governo provisório de uma outra comissão que atravessou, teve alguns
embates, né? Que foi uma comissão composta pelo diretor da Biblioteca Nacional, na época, pelo diretor do Museu Nacional e pelo inspetor-geral de instrução primária e secundária, na qual foi decretado que as obras de interesse para a história e para a instrução fossem distribuídas entre outras instituições. Foi nesse contexto que o Jardim Botânico e a Escola de Belas Artes também foram contempladas com a coleção Teresa Cristina Maria. Mais adiante, em 1922, já durante a presidência de Epitácio Pessoa, foi criado o Museu Histórico Nacional, um projeto do Gustavo Barroso, que arrecadou obras para compor o acervo dessa instituição. E, nessa ocasião, a Biblioteca Nacional também doou obras da coleção Teresa Cristina, poucos volumes, missais, livros de oração, romance, mas que está nesse acervo. E, mais à frente, em 1940, no governo do Getúlio Vargas, foi criado o Museu Imperial, e para esse museu também foi direcionado duplicatas das obras do imperador. Então, temos coleção Teresa Cristina no Museu Imperial. Então, recapitulando, eu pude recuperar, e na próxima semana teremos mais falas a respeito da coleção e da distribuição em outras instituições, mas, por hora, eu identifiquei o IHGB e a Biblioteca Nacional como originários, depois o Jardim Botânico, o Museu Nacional, o Museu de Belas Artes, o Museu Imperial e o Museu Histórico Nacional. É isso. Bom, nesse outro trecho, esse trecho é uma matéria publicada no Jornal do Comércio. E ela fala do encerramento dessa tramitação, do deslocamento dos materiais do Museu de São Cristóvão, do Palácio de São Cristóvão, principalmente para o IHGB e para a Biblioteca Nacional. Então, em 1892, essa matéria fala desse encerramento e traz alguns números que não podem ser levados a cabo como números reais. O que a gente tem o tempo todo são números divergentes a respeito da quantidade de obras da coleção Teresa Cristina Maria. Mas temos uma ideia, por exemplo, do montante, né? Nesse documento, eles falam de que, assim, hoje ainda é impossível precisar, falando mais precisamente da Biblioteca Nacional. A gente sabe do volume, mas o próprio inventário, como a Márcia apontou, ele não traz item a item ou enumera essas obras da coleção do imperador. Por isso, a dificuldade da gente poder precisar o que realmente foi para cada instituição. Diversos relatórios administrativos da Biblioteca Nacional falam da tramitação e da elaboração logística dessa mudança do acervo de São Cristóvão para a sede da Biblioteca Nacional, e toda a gestão e toda a logística que isso envolveu. Além dos números daquela nota do Jornal do Comércio, a gente tem também ali acho que passou. Não passou, não, está certo. A gente tem um outro documento, que é um relatório do IHGB, que ele aponta pouco mais de 7.000 itens para o Instituto, 350 para o museu, mas que também são números que não podem ser levados em absoluto, mas o da Biblioteca Nacional é sempre muito maior, né? Aquele trecho ali em destaque é dos anais da Biblioteca Nacional, do que é chamado de relatório histórico. Nesse relatório de 1897, conta-se um pouco da formação da coleção. E só de obras, ele traz o número de 48 mil volumes, fora as obras avulsas, que são os folhetos, os fascículos, as estampas, a documentação fotográfica, os mapas. Então, foi uma quantidade exorbitante e é reconhecidamente a maior doação adquirida pela Biblioteca Nacional. E isso tem um impacto direto em toda a questão de gestão do acervo, né? A iconografia ela foi criada em 1876, a divisão pela qual sou responsável. E nessa época já se previa que a iconografia tinha 30.000 itens, sendo estimado só de documentação fotográfica 23.000 itens, fora as estampas, as gravuras, percebe-se que ela facilmente ela dobrou de volume. E isso só no universo da iconografia. Se for expandir isso para as outras áreas de acervo, foi realmente
uma doação voluptuosa, né? Aquela etiqueta, que não podemos chamar de ex-libris, que os especialistas devem comentar o motivo, é uma etiqueta que identifica o material que foi doado na coleção Tereza Cristina Maria e que até hoje é uma sinalização visual para a gente, na hora da catalogação e do tratamento, de que essa obra faz parte da coleção Tereza Cristina Maria. Bom, com essa aquisição, não coincidentemente, o prédio sede da Biblioteca Nacional na Rua do Passeio não comportava mais o volume do acervo. Então, é nesse contexto também que a Biblioteca Nacional sai da Rua do Passeio e vai para a nova sede, que é a sede que ocupamos hoje na Cinelândia, né? Então, ali a gente tem as fotos históricas do prédio e a mudança feita ainda de uma forma muito artesanal, em caixotes de madeira, com força mecânica, que levou o acervo da sede na Rua do Passeio para a sede na Avenida Central. Essa coleção, muito numerosa, ela foi distribuída entre as diversas áreas de guarda de acervo. A Biblioteca Nacional tem três coordenações, nas quais a gente encontra o acervo disponível para consulta de usuário. Então, essas 3 coordenações estão subordinadas ao Centro de Coleções e Serviços aos Leitores, sobre a gestão atual da Maria José, nossa coordenadora sempre muito disponível e acessível, né, às demandas externas e internas. E as 3 coordenações, a coordenação de acervos gerais, a de publicações seriadas e a de acervo especial, a qual a iconografia está subordinada. Eu trouxe aqui, para fins de ilustração e para ajudar nesse entendimento da vastidão da coleção do Imperador na Biblioteca Nacional, alguns exemplos. Essa obra é uma obra que está depositada em Obras Gerais. Primeiro, eu separei porque eu achei o título muito curioso, né? A Corcundice explicada magistralmente. Eu achei incrível isso, a necessidade de explicar a corcundice. Só que, lendo um pouco mais, eu percebi que era um panfleto político. Ele foi publicado em 1822, em Portugal, e ele trata de uma metáfora. A corcundice não está relacionada a uma moléstia física, mas uma questão moral e ética, e os corcundas seriam as pessoas que se colocaram contra a esse momento de independência do Brasil ou de liberdade. Então, um título que me chamou a atenção por conta do título em si, na verdade, não trata dessa questão física, mas é uma metáfora política, é um panfleto. Na coordenação de publicações seriadas, temos diversos periódicos, revistas, outras publicações periódicas. Essa daqui, em especial, a revista acadêmica de medicina, é porque era um espaço muito frequentado por Pedro II. Ele costumava frequentar a academia de medicina e para estudo, para leitura, e nele a gente tem o destaque também da etiqueta da coleção e a dedicatória ao imperador. Essa obra que está na divisão de manuscritos, eu achei ela muito curiosa também por tudo que envolve a parte física dela e a temática. Ele é um manuscrito e ele tem desenho técnico agregado. Ele se trata de um concurso que foi realizado e é um projeto que uniria Rio de Janeiro a Niterói por um túnel ao estilo do Canal da Mancha. Então, em 1877, havia um projeto que foi vencedor de um engenheiro inglês que acompanha cartas sobre a viabilidade de execução desse projeto. Então, ele é manuscrito, ele explica todas as questões técnicas, tem as plantas e os desenhos sobre um projeto que, infelizmente, não foi implementado, mas mostra essa proximidade do imperador com a modernidade, com o desenvolvimento e com as tecnologias. Em Obras Raras, eu trouxe essa arte de gramática, que, na verdade, se fala, é uma obra muito importante para o estudo do tupi antigo. São conhecidas apenas 8 obras dessa, né? Ela foi feita em papel de trapo, que acho que ele não é muito resistente,
ou o contrário, mas o pessoal da parte técnica vai saber explicar melhor. Então, só são conhecidos 8 exemplares, né? 2 exemplares desses estão na biblioteca e um é da coleção da Teresa Cristina Maria. Os outros 6 estão todos na Europa, 2 na Inglaterra, 1 em Portugal, 1 na Espanha e 2 em Roma. Aqui é uma obra acondicionada na divisão de música e arquivos sonoros. Esse é ele é uma partitura para canto e piano. É um hino em homenagem à imperatriz pelo seu nascimento. Então, na coleção do imperador, na divisão de música, tem partituras, tem programas de concerto, tem a coleção da imperatriz também, que se encontra lá. Então, a variedade de suporte e de materiais está sendo espelhada, porque, além da variedade de materiais, tinha a variedade de temas de interesse do Pedro II. E é sabido a sua atuação, né, em promover as artes, em promover a ciência, as pesquisas. Na divisão de cartografia, um destaque para um mapa, para uma planta topográfica manuscrita da fortaleza do Maitá, no Paraguai. É um documento que faz parte da nossa coleção da Guerra da Tríplice Aliança, que foi nominada Memória do Mundo e Memória da América Latina em 2013 e 2014. É um conjunto que entrou numa candidatura junto com outras instituições, então é uma parceria da Biblioteca Nacional, e a sua relevância está pela produção, no calor da guerra, do momento, manuscrito e também parte da coleção do imperador. E, por fim, eu trouxe 2 exemplos de obras da divisão de iconografia. Essa daqui é um projeto para a construção de uma estátua equestre a Dom Pedro I. Tem um texto do Knaus que trabalha essa questão da construção, da memória, a estátua equestre como a remontagem de um exemplo da cultura romana, né? Toda a simbologia envolvida na construção dessa estátua. E esse daí é um dos projetos manuscritos com desenhos à aquarela que estão na divisão de iconografia, que possivelmente fez parte do concurso que foi aberto para que hoje está construída na praça aqui no Rio de Janeiro. E, por fim, só para pincelar um pouco do que vai ser aprofundado pelo Joaquim e pela Sandra, eu trouxe a variedade temática da coleção fotográfica, da parte de fotografias da coleção do imperador, né? Aqui a gente tem fotografia microscópica de urina, temos fotografia aérea do nadar, retratos dos mais variados de tipos enfim, e a fotografia como uma documentação, construção de túnel, abertura de estradas de ferro, e a coleção Teresa Cristina Maria de fotografia. Ela foi eleita memória, foi nominada Memória da América Latina, Memória do Mundo também. E, sobre isso, magistralmente, eu posso dividir essa mesa com o Joaquim, que fez parte dessa empreitada, a Sandra também, que participou dos projetos relacionados à conservação. Então, isso tudo é para mostrar um pouco dessa massa de documentação que está na biblioteca. A minha perspectiva como área de guarda e área que demanda ações de conservação, de restauro, ao longo de mais de um século, né? E aqui eu quero mostrar um pouco da questão, que a gente está falando de conservação, do acondicionamento e um pouco dessa mudança ao longo desse tempo. Aqui é a sala de estampas, no antigo prédio do passeio, de formas com políticas, né, coisas que eram entendidas como ideais para a época, mas que os estudos apontam em outra direção. Nós temos obras que faziam parte de uma exposição permanente. Hoje, por exemplo, isso não é mais pensado, né? Obras que estão expostas em molduras e os volumes encadernados. A foto ao lado é da divisão de iconografia, atualmente na Sala Luísio de Magalhães, no prédio da Cinelândia. Aqui a foto da divisão de manuscritos, na qual é possível ver umas latas de Flandres muito familiar o nosso estilo de guarda, de acervo avulso. No IHGB também, quando trabalhei lá, a gente trabalhava muito com esses arquivos pessoais acondicionados nessas latas, e, inclusive, latas em formato de livro, que tinha essa lombadinha arredondada, que, quando acondicionado, ficava esteticamente bonito.
Aqui são os nossos fichários e a forma com a qual a gente acondiciona documentação fotográfica e outros documentos, né, pequenos, né, de pequenos formatos, em jaquetas de poliéster, na gavetinha de fichários, e ali ao lado a reprodução de como esse material estava acondicionado até a sua troca de acondicionamento. Ali são diferentes formatos de fotografia que a gente conhece como carte cabinet, carte visite, estereograma. Então, antes acondicionada nessas caixas de papelão, hoje em outros formatos. Aqui é o nosso mar de mapotecas, no qual a gente acondiciona gravuras, originais de arte, em folder com pH ideal, que é elaborado pela equipe de conservação, acondicionado em gavetas. A Biblioteca Nacional produziu, em parceria com outras instituições, publicações técnicas, né, sobre acondicionamento, sobre conservação, sobre catalogação de material fotográfico, e a gente, até hoje, continua usando esse material como referência. Aqui as estantes com acondicionamento de caixas telescópicas e documentação fotográfica. Estantes com caixas porta-fólio, tanto para álbum como para documentação fotográfica avulsa. E, para finalizar, um capítulo que a gente acha sempre importante trazer para os eventos. É um capítulo triste, mas importante de ser rememorado para não esquecer, que foi o furto que a Biblioteca Nacional sofreu em 2005. Esse furto, como diz a Mônica, que está aqui presente, foi uma lobotomia da memória nacional. Dentro do material furtado, temos material da coleção Tereza Cristina e, em especial, documentação fotográfica que já havia sido eleita a memória do mundo. Então, nós tivemos, de acordo com os nossos inventários, 751 fotografias furtadas, e, desde então, nós lutamos pela recuperação desse acervo para a memória nacional. Então, é um movimento contínuo, suave, mas já recuperamos mais de 100 itens das diversas formas possíveis, ou devolução anônima por carta, ou por batida de polícia em leilão, ou recuperação pelo próprio processo de investigação da polícia. Então, fica aqui, mais uma vez, um alerta. Nosso material tem marca de proveniência, a importância de estabelecer a marca de proveniência no acervo, com ex-libris, com carimbo. Isso foi um evento triste, mas importante para que olhássemos para dentro, reformulássemos as nossas políticas de segurança e de acesso à documentação. É isso, gente. Então, eu queria, nesse breve histórico, tratar da chegada dessa coleção na Biblioteca Nacional, informar que o tratamento técnico dela é continuado. A Biblioteca Nacional ela nasceu com um acervo gigantesco, e essas doações voluptuosas nunca acompanharam a quantidade de servidores, ou de investimento, ou de verba para tratamento, e isso é uma realidade de diversas instituições culturais, não é uma lamúria apenas minha, mas é isso, a gente está sempre tentando equilibrar esse desafio entre preservar, que é uma das nossas missões, mas também é das nossas missões divulgar e dar acesso. Então, nessa balança entre preservar e divulgar, a gente tem digitalizado o maior número possível de material. A Biblioteca Nacional ela empreende eventos, exposições para tornar esse material público e acessível, quando não internamente, externamente, em parcerias como essa exposição tão bonita que está acontecendo aqui, e eventos como esse. Então, eu queria muito agradecer o convite, queria agradecer o carinho da Márcia, da Fabrícia, de toda a equipe técnica que está aqui sempre tentando fazer, que faz a mágica acontecer e que fica nos bastidores. Queria agradecer a nomes relevantes da Biblioteca Nacional, em especial aqui Lígia Cunha, que é uma bibliotecária renomada e conhecida, em quem eu ancorei parte dessas informações. A Jaime Spinelli, que foi chefe da coordenação de preservação e que fez parte da história do Profoto, que é um projeto que o Joaquim vai apresentar. A Mônica Carneiro, que intermediou o convite e que é a nossa musa inspiradora, e para quem precisa da biblioteca, a bibliotecária de referência melhor que temos. Sorte nossa de conseguir ter a Mônica trabalhando no nosso dia a dia. Queria agradecer aos colegas da Biblioteca Nacional, todos, indiscriminadamente, porque desde a chefia até o pessoal da parte técnica, esse trabalho continuado de formiguinha de 135 anos
é um case de sucesso, um caseão, né? Porque não temos a perder de vista, porque tem todo mundo trabalhado pelo carinho e pela cultura nacional, né? Então, obrigada. Eu queria agradecer a Jandira também, que é colega, está explorando novos territórios, mas que também fez parte dessa história. Joaquim, Sandra, Márcia e a todos vocês que estão aqui presentes. Desculpa a velocidade da fala, encontro na iconografia diariamente, disponível. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, é só endereçar. E, por favor, vocês agora vão ter o prazer de ver as nossas experiências de conservação e restauração com o Joaquim e com a Sandra. Obrigada. Diana, que coleção incrível, rica, curiosa, dá vontade de ficar ainda vendo mais exemplares, mais itens, né, que a gente ainda não conhece. Eu vou sugerir que a gente deixe os comentários ou as perguntas para o final e vou passar imediatamente para o Joaquim Marçal, que, de certa forma, vai dar continuidade um pouco à fala da Diana. O Joaquim é doutor em História Social, pesquisador, professor, curador e fotógrafo, lecionou na PUC do Rio e trabalhou na Biblioteca Nacional, onde coordenou o projeto de resgate da coleção de fotografias de Dom Pedro II, hoje inscrita no Programa Memória do Mundo da Unesco. É sócio benemérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele vai dar continuidade, então, à fala da Diana, e para falar do projeto Profoto, idealizado e coordenado por ele durante algumas décadas. Obrigada, Joaquim, pela presença. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a diretora, né, do museu, a Cileia Macieira. Quero lembrar também da desembargadora Renata França, que também tem muito a ver, né, com essa nova fase do museu. Cumprimentar toda a equipe através dessas duas. Quero cumprimentar a Márcia e Paulo, que são os curadores da exposição, que estão de super parabéns. E é uma honra poder participar dessa mesa. E vamos lá. Vai ficar assim, né? Tá. Só para vocês saberem, eu uso o fundo preto, então... Tenta uma vez. Vai apertando lá a setinha, ótimo. E deixa eu avisar uma coisa, eu uso slides pretos, para o senhor não estranhar. Então, às vezes eu vou fazer um sinal, vai ficar tudo preto, é assim mesmo, eu quero falar um tempo, tá? E eu vou fazer um sinal assim, vamos fazer assim para ver se acelera. Então, vamos lá. E vocês me ajudam um tempo. Bom, já cumprimentei, acho que todo mundo, agradeço aqui a presença, quem está nos assistindo também, né? Muito bacana. É um prazer estar aqui. Então, esse tema é tão rico, né? E a missão que eu recebi aqui foi a de falar um pouco, pode avançar, falar do projeto, que a gente sempre chamou de Profoto, Projeto de Preservação e Conservação do Acervo Fotográfico da Biblioteca Nacional. Esse projeto ele começa a ser realizado em 1989, mas a elaboração dele começou em 1985. Então, vocês podem ver que foram aí uns 4 anos de elaboração. E é um projeto que trabalhou o tempo todo com muita política, a gente teve que fazer muita política, muita diplomacia, lidar com muitos interesses, às vezes conflitantes, com o corporativismo de cada uma das corporações. Então, foi um grande desafio. E eu gosto sempre de usar a primeira pessoa do plural, né? Sempre lembrando que esse é um trabalho de equipe, interdisciplinar, interinstitucional. Está aqui a Sandra, que trabalhava na Funarte, outros colegas e colegas que estão aí, a Daniela ali já na primeira fila, e outros, né? Então, assim, fazer esse trabalho não foi fácil.
Esse projeto foi elaborado conjuntamente, num momento muito propício. Vale lembrar, eu acredito que a Sandra vai aprofundar isso, mas vale lembrar, pessoal, que até a década de 60, 70, com certeza, a fotografia era considerada um documento para ilustrar, né? No grande mundo da pesquisa, da história, a fotografia era ilustração, era referência visual. E as instituições do mundo todo não estavam aparelhadas para usar todo o potencial dessas imagens. Então, essa ideia da fotografia enquanto documento, do cinema enquanto documento, é tudo da segunda metade do século XX, né? Então, isso vai se desenvolvendo, eu diria, no cinema, na fotografia, nos anos 60, tem muita discussão em universidades, instituições, anos 70, começa esse movimento. E esse movimento, claro, chega às bibliotecas, porque muitas bibliotecas do mundo sempre receberam fotografias, até mesmo através da figura do depósito legal. A França é o melhor exemplo. A França tem o que eu considero a maior coleção de fotografias do mundo, de biblioteca. A Library of Congress pode ter um número maior, mas a coleção mais expressiva do mundo está na França, não tenho a menor dúvida. E o depôt legal de fotografia sempre existiu lá. E, no Brasil, alguns fotógrafos, poucos fizeram isso, como o Marc Ferrez, o Jorge Loisinger e outros. Enfim, as bibliotecas se tornaram grandes depósitos de fotografia. E isso virou um problema. Então, pelos anos 70, 80, grandes bibliotecas do mundo começaram a discutir isso. O que a gente faz com esse mundo de imagens acumuladas? E a fotografia é extremamente frágil, é uma imagem muitas vezes efêmera. Essas imagens não estavam devidamente guardadas, o manuseio não era adequado, a descrição, a catalogação era absolutamente aquém, porque os códigos de catalogação eram baseados nas regras para livro, para imagem escrita, enfim, tudo estava errado. Então, os anos 80, eu diria que são o auge dessa grande efervescência. E entre o final dos 70 e dos 80, também aqui na Funarte, começa um movimento muito importante, a Sandra deve abordar, e a gente lá na biblioteca, eu ingressei na biblioteca também no início dos anos 80, eu já era fotógrafo no serviço público, fui trabalhar na biblioteca como designer, mas me interessei muito por essa questão. E logo percebi que, se a gente quisesse cuidar desse acervo, teria que desenvolver um trabalho conjunto, né? Então, a gente, ao longo de muitos anos, foi agregando e comprometendo os bibliotecários, os conservadores, os fotógrafos. A biblioteca era referência no campo da microfilmagem, coordenava um plano nacional de microfilmagem de periódicos, que virou essa coisa incrível que é a nossa hemeroteca hoje. Enfim, a biblioteca era um centro de referência muito importante. Então, juntar todos esses grupos, fazer com que todos se interessassem pela questão da fotografia, não foi fácil. E juntar com a Funarte, que estava puxando no Brasil esse movimento pela fotografia e pela memória e pela preservação dos documentos fotográficos, fazer isso não foi fácil, mas foi muito prazeroso, foi muito bom. E, depois de alguns anos, a gente conseguiu redigir um documento, que era esse projeto, e que tinha como autores todos os responsáveis por todas as divisões e seções da biblioteca, das mais distintas áreas, até administrativa, colegas da Funarte, enfim. Então, era realmente um projeto inclusivo, democrático, para tentar resolver esse problema. E, depois de muita luta, a gente conseguiu os recursos da Fundação Banco do Brasil e começou a realizá-lo em 1989. Essa história tem altos e baixos, idas e vindas, durou uns 25, 30 anos, e depois esse projeto foi, eu diria, institucionalizado, né, Diana, né, Mônica? E ele segue até hoje e vai embora, porque esses projetos são projetos de décadas. A gente aprendeu isso logo de saída. Para avançar um pouco, eu queria enfatizar o porquê da gente ter dado tanta importância a essa coleção. Esse é um catálogo de uma exposição itinerante que a gente fez 5 montagens dessa exposição em 3 países, entre 1996 e o ano 2000. Essas páginas que eu vou mostrar são do catálogo de Portugal.
mas também a exposição teve na Argentina, né, no Brasil, Rio, São Paulo, em Portugal, em 2 lugares, Porto, Lisboa. E essa exposição deveria continuar como a sua itinerância, que foi tragicamente interrompida num determinado momento, por um determinado dirigente, e esse é um momento muito ruim da instituição, um momento muito ruim para mim também, e nunca mais a gente retomou. Mas, até onde eu sei, acho que é a única vez na história da instituição em que a instituição fez uma exposição itinerante, e que está aí em aberto, pode continuar. Então, para vocês verem a abrangência dessa coleção que o Dom Pedro formou, e que expressa bem os interesses dele, porque ele era um sujeito verdadeiramente interessado por tudo, né? Então, pode passar, assim, vamos passar rápido. Pode passar. Ó, astronomia, música e artes cênicas, pode ir. Viagens, educação, ciências, artes plásticas, arquitetura, agricultura, indústria, mineração, exposições, medicina, saúde pública, ciências, expedições, engenharia, urbanismo, índios, as questões etnológicas, a questão da escravidão, dos colonos, forças militares, guerra, sistemas penitenciários. Ok. Isso dá uma ideia. Isso, na época em que a gente fez a exposição, né, a gente tinha sessões para tratar de todos esses temas, entre outros que interessavam Dom Pedro II e que figuram na coleção. É também interessante ver as dedicatórias, né, porque ele só fez 3 viagens, a primeira já bem tardia, ao exterior, mas no exterior e também no Brasil ele gostava, às vezes, de comprar ou receber fotos e obter dedicatórias. Todo esse universo é muito rico. E uma coisa que me intrigou e me chamou a atenção logo de saída é que, assim, eu pensava, será que existe alguma outra coleção no mundo, né, com tal abrangência? É bom lembrar que, no Brasil, o primeiro texto sobre história da fotografia é de Gilberto Ferrez, foi publicado na revista do IFAM em 1950. No mundo inteiro, tá, pessoal? Os estudos de história da fotografia começam por aí, né? O Brasil sempre andou na ponta de lança também. E nos anos 80, final dos anos 70, 80, quando todos nós nos envolvemos com esse campo, há outras figuras, especialmente eu destacaria o Boris Kossói. Gilberto ainda está vivo, o livro dele é republicado, com o empenho do Pedro Vasques. O Boris Kossói está produzindo coisa muito importante. Então, esse é um campo em ebulição, né? E nós desenvolvemos essa ideia. Essa coleção tem essa questão especial. E, na medida em que eu comecei a estudar mais, importar livros, viajar, eu fui tendo certeza que nenhum governante do mundo, no século XIX, teria construído uma coleção tão abrangente como a do Dom Pedro. E, muitas vezes, encontrando curadores, colegas de outras instituições, eu fui tratado com uma certa ironia, um certo descrédito, porque as pessoas achavam que isso era uma viagem. Mas, com o passar dos anos, a Mônica lembra, né? A gente recebia curadores estrangeiros, né? Eu me lembro uma vez que veio o pessoal do MoMA, né? A gente queria ver fotos de astronomia. Vocês têm aí? Temos sim. Vamos separar alguma coisa, né? Eles chegaram, mas como? Mas como vocês têm isso? É uma coisa assim de uma ignorância, de um absurdo, e de uma arrogância, né? Então, não, porque a gente teve um imperador, que era uma figura letrada, preparada, e que se interessava por tudo. E, no momento em que a fotografia é inventada, e que a fotografia começa a ser absorvida por todos os campos do conhecimento, todo mundo começa a se valer da fotografia. Ele, que se interessava por todos esses temas e se apaixonou pela fotografia desde o início, começou a colecionar fotos destes assuntos. E, às vezes, as pessoas... né? Aí vinha lá um curador francês, aí vinha uma foto do Paul Nadar. Mas como eu nunca vi isso na França? Aí vinha um inglês, você mostrava o Roger Fenton. Mas eu nunca vi isso na Inglaterra. Enfim, isso era comum. Então, a gente foi em frente, tratando da coleção, muito sofrida, porque ficou mais de 100 anos guardada, em condições não muito boas, mas tocamos o nosso trabalho. Bom, quando a gente começou lá, pessoal,
a pequena parcela da coleção que estava acessível ao público era guardada de uma maneira muito precária. Eu fiz essas fotos e nunca mostrei durante alguns anos. Eu coloquei isso para mim. Conseguir chegar aí e fazer isso foi muito difícil. Eu tive que conquistar uma confiança das bibliotecárias, que demandou anos. E depois que eu fiz essas fotos, eu sabia que eu não poderia mostrá-las, a não ser em situações muito especiais. Hoje eu posso mostrar. Quando for para passar, eu faço sinal, tá? Obrigado. Então, assim, sabia que eu só podia mostrar isso em fóruns muito especializados, em momentos muito especiais. Agora, isso daí equivale a 10% do acervo, que era a parte que talvez eu imaginava. O Gilberto Ferrez foi lá nos anos 50, ficava lá pressionando. Então, algumas coisas foram sendo catalogadas a partir de então lentamente. Mas a maior parte do acervo continuava guardado em armários, que eu não vou mostrar fotos aqui, muitos armários de foto, e muitas caixas, as tais caixas de folhas de Flandres, sendo que muitas das caixas tinham essas fotografias enroladas, de papel abominado. E a Sandra vai tratar disso aí, eu não vou me aventurar nisso, não. São as enroladinhas. Passa mais uma aí. Só para vocês terem uma ideia, essa foto está escura, mas dá para ver, né? Eram pilhas de caixas entre as mapotecas, tudo isso cheio de fotografia e só fotografia. Passaram-se o quê? 110 anos, né, até que a gente começasse a acessar esse acervo. Pode passar. E aí eu faço aqui uma homenagem a uma conservadora chamada Alice Swan. Na época, eu consegui um texto dela em xerox, e eu li esse texto, e esse foi o meu guia. E a Alice Swan está presente nesse livro, lançado há poucos anos, organizado pela Nora Kennedy e Debbie Norris. É um livro de mais de 500 páginas, que tem todos os textos importantes ao longo da história da existência da fotografia. E eu botei uma página aqui de um dos textos da Alice Swan. Ela foi, acho que, a segunda conservadora do Museu de Fotografia em Rochester, que é a principal referência para mim, para a nossa geração. E a Alice escreveu um texto em que ela explicava o problema da fotografia abominada e como que uma fotografia enroladinha deveria ser aberta e por que, se aberta da maneira inadequada, você causaria danos a essa imagem que não teria mais solução. Então, esse texto foi minha guia durante muitos anos para convencer, e às vezes até policiar, meus colegas conservadores, que insistiam e queriam planificar essas fotografias, sendo que houve um momento em que eu fui traído, e eu descobri que algumas fotografias tinham sido planificadas. Então, aí, claro, a gente tem tudo isso documentado em processo. Eu sempre fui um burocrata. Então, no processo 04686, que tem uns 12, 13 volumes, vocês veem, o processo começou em 1986. Eu fiz um documento para a diretora da biblioteca à época, que era também a conservadora, ela se auto-intitulava a conservadora, fazendo uma queixa-denúncia, né, de que algo tinha sido feito à minha revelia. Isso criou uma situação muito delicada, mas que foi suplantada, e, a partir dali, ninguém mais tocou nessas caixas, criou-se um trauma. Até que, pode passar, até que ficamos aí. Muitos anos depois, a gente viesse abordar essas enroladinhas da maneira certa. E, antes de continuar, eu estou acelerando aqui, eu só quero dizer que esse projeto Profoto, ele abrangeu, ao longo de 2, 3 décadas, tudo aquilo que é necessário quando se trata do acervo fotográfico. Ou seja, a Biblioteca Nacional desenvolveu um aplicativo, um software, uma ferramenta para fazer catalogação automatizada, desenvolveu a sua política de preservação, conservação, desenvolveu um sistema para reproduzir o acervo, fazer os negativos de segunda geração, e já na era digital nós passamos a digitalizar todo o acervo. Enfim, tudo aquilo que era necessário fazer, a gente fez. E a biblioteca publicou, junto com a Funarte, um manual de catalogação de fotografia, que tem entre seus autores colegas de outras instituições também, como o CPDOC da Getúlio Vargas, o Museu Imperial, mais alguém aí que eu estou esquecendo.
A biblioteca publicou um manual de indexação, feito pela Mônica e pelo Sérgio Apelian, publicou um manual de acondicionamento, feito pela Ana Lúcia Abreu, enfim, tudo aquilo que o nosso software foi cadastrado, patenteado e distribuído aos interessados, tudo que a biblioteca fez, ela disseminou. E a gente também, claro, desenvolveu um trabalho de curadoria durante todo esse tempo. Pode passar. É claro que, anos depois, todo o acervo estava catalogado, indexado, reproduzido e guardado de maneira... Olha para mim agora, vamos lá. E guardado da maneira ideal. E a gente chegou a receber o reconhecimento da Unesco. Vale lembrar que essa foi a primeira vez que o Brasil teve um conjunto documental reconhecido no programa Memória do Mundo Internacional. E que essa inveja boa, esse projeto sempre despertou uma inveja boa. E a gente soube administrar a inveja, né? Eu poderia um dia dar um curso de como lidar com a inveja e fazer dela uma coisa boa. Por causa disso aí, por exemplo, se criou no Brasil um comitê Memória do Mundo e blá, 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 Memória do Mundo Brasil, América Latina, eu também participei desses comitês. Mas eu me lembro, quando a gente conquistou isso aí, a coisa, né? Assim, mas como? Mas, enfim, conquistamos, foi muito importante, pode passar. E, para voltar aqui nas enroladinhas, nessa época a gente conseguiu recursos, e a Sandra vai relatar, com o trabalho de cooperação com o Centro de Conservação Fotográfica da Funarte, abrimos as caixas, planificamos as enroladinhas, o Banco Santos se interessou e fez uma grande exposição em São Paulo. E essa exposição foi na sede do Banco Santos, a cenografia do Marcelo Dantas, era uma exposição onde o ambiente era todo escuro, e vocês veem uma escada lá no fundo. No segundo andar tinha uma parte tecnológica, e descendo depois a gente chegava nesse lugar em que estavam as enroladinhas. Então, a ideia era que a galeria ia assim, e era tudo apagado, e, na medida em que a pessoa ia caminhando, os painéis iam acendendo. E a iluminação vinha de um papel que estava assim, não tinha iluminação de cima de lado nenhum, era esse papel que ficava na lateral da caixa que se acendia, que produzia uma iluminação. Então, na medida em que a pessoa ia caminhando, as fotos iam se revelando dos dois lados dessa caixa, né? Então, essa exposição teve muita repercussão. Esse é o catálogo. E, nesse catálogo, tem um ensaio da Sylvie Aubenas, que eu convidei ela, que sempre foi minha parceira. Eu sempre dialoguei muito com curadores de outros países. A Sylvie já era uma parceirona, era a curadora do acervo fotográfico do século XIX. Hoje, ela é a diretora do Département des Estampes de la Photo, da maior coleção de biblioteca do mundo. Ela fez um texto aí, o que, para mim, para nós, foi muito importante, e tem aí também esse texto sobre papel abominado. Eu escrevi um ensaio contando a história do papel abominado. Que papel é esse? Por que esse papel foi tão importante? Foi o papel fotográfico mais importante na segunda metade do século XIX. Claro que esse texto está devidamente contextualizado. E, indo aqui para o final, já estourei o tempo, desculpe, Márcia, pode passar. Para terminar, eu só queria lembrar, enfatizar um pouco essa importância do diálogo curatorial, né? E eu faço aqui duas homenagens. Uma ao Roger Taylor, que é um inglês, né, que melhor estudou a coleção dos monarcas ingleses, e não há nada lá que se compare com a nossa coleção. O Roger Taylor, em tempos mais recentes, fez uma super exposição sobre o calótipo, que é o negativo de papel, né, e a cópia feita a partir do negativo de papel, que é um processo inventado pelo Fox Talbot, antes ainda do daguerreótipo. E, nesse catálogo, que essa exposição aconteceu no Metropolitan e depois na Inglaterra, tem lá uma foto cadastrada do fotógrafo inglês que eu já mencionei aqui, Roger Fenton,
que é uma dessas muitas que os ingleses reconhecem que é só vocês têm, só o imperador tinha, não sei como. Pode passar. E aqui, Pressed by Light, né? Roger Taylor, pode passar. E não posso deixar de esquecer da Sylvie Aubenas, que, por conta da minha provocação, fez essa exposição na França dos álbuns do Napoleão II, que também nada a ver com... E a Sylvie fala lá da nossa coleção, ela me deu esse exemplar. Enfim, essas provocações sempre foram muito boas e continuam. É isso, pessoal. Pode passar. Pode passar. Muito obrigado. Desculpe aí o... Para quem gosta e estuda fotografia, é imprescindível conhecer essa coleção super rica, como o Joaquim narrou aqui. E esse projeto pioneiro, né, de conservação, de preservação de uma coleção de fotografia, já faz parte da história dessa primeira geração da que eu faço parte, de conservadores de fotografia, Sandra, Joaquim. Aqui a gente está lembrando de muitos momentos bons, né? Nós já nos conhecemos há, talvez, uns 40 anos. E daí, né, Sandra? Vou passar, então, rapidamente a palavra para Sandra Baruch, que é conservadora, restauradora de fotografia, membro da equipe fundadora do Centro de Conservação e Preservação da Fotografia da Funarte, onde atuou como coordenadora de 2002 a 2020. Ela é docente e colaboradora do Programa de Mestrado Profissional em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde da Fiocruz. É Master of Arts in Conservation pela Camberwell College of Arts da Universidade de Artes de Londres e mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro-diretora da Apoio Online. Passo a palavra para a Sandra. Obrigada, Márcia, pelo convite, pela indicação, pela sugestão do tema, que, enfim, né, chegamos às enroladinhas nessa tarde, já quase noite. Um estudo de caso que merece ser contado para as nossas novas gerações de conservadores, restauradores, pesquisadores interessados na fotografia em geral. Cumprimento os presentes, os que também nos assistem online. Agradeço especialmente a presença de alguns amigos próximos e de colegas que labutam, né, pela preservação de acervos fotográficos e pela valorização da nossa profissão de conservador, restaurador, especialmente de fotografia. É uma tarde especial, porque a gente conta uma história da qual eu participei. Como a Márcia mencionou, já são 40 anos, quase 40 anos, com 85, eu fiz o primeiro contato com a Funarte e passei a trabalhar como voluntária até ser contratada em 86. E eu me lembro, Joaquim, de uma reunião ocorrida na Biblioteca Nacional com a presença sua, do Sérgio Burg e de Solange Zúñiga, escrevendo o programa de preservação. Então, eu testemunhei tudo isso, cheguei a estagiar na Biblioteca Nacional, com a Nazaré Cury, que passou o maior tempo, né, que a gente deve sempre lembrar. Participei da montagem dessa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, ou seja, como a Márcia mencionou, é inevitável lembrar de tanta coisa e com muita emoção, porque eu acho que a gente avançou muito, sabe? Avançamos muito. E espero que mais e mais interessados na conservação fotográfica nos procurem e aproveitem essa experiência que fazemos questão de compartilhar, especialmente nas novas gerações, para as novas gerações que saem hoje de espaços acadêmicos importantes, como aqui o UFRJ, que tem um curso de conservação e restauração. Eu faço parte dessa área, quando ainda vínhamos de outras profissões, de outras formações, e através de cursos, através de oficinas, nos especializamos em conservação fotográfica. Hoje é um novo tempo, felizmente a gente tem um grupo já formado e que está absorvendo os espaços, os empregos que existem, né? Tomara existam muitos mais, mas
nós nos formamos a partir de uma graduação e pela atuação da Funarte, como o Joaquim mencionou, que foi um espaço para a fotografia excepcional, que atraiu muitos jovens naquela época. Eu estudava arquitetura e eu queria largar tudo para ser fotógrafa. Felizmente, eu não larguei, né? Que eu fui proibida pelo meu pai. Felizmente, ele me proibiu, graças a Deus. Mas, assim, muitos deixaram a faculdade. Eu conheço vários fotógrafos que deixaram para abraçar a fotografia em função desse momento efervescente que o Joaquim mencionou. Era o Instituto Nacional da Fotografia e uma política nacional para a fotografia, que foi iniciada ainda nos anos 70, final da década de 70, por Zeca Araújo. A Solange Zúñiga entra nesse período, logo a seguir, em 84, 5 anos depois, já é criado o Instituto Nacional da Fotografia, agora com Pedro Vasques, e junto a essa oficialização do Instituto Nacional da Fotografia, o Infoto, o Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia. Bom, a minha fala é sobre esse projeto em específico, que também retrata toda a nossa trajetória interinstitucional, né? A nossa, que eu menciono, é o primeiro ponto dessa minha apresentação, que está dividida em 3 tópicos. A minha apresentação é o título do projeto e o título do relatório final do projeto que eu localizei. É exatamente isso. Abertura e planificação das fotografias albuminadas da coleção Tereza Cristina Maria, cooperação técnica entre a Fundação Nacional de Artes e a Fundação Biblioteca Nacional. Então, a Biblioteca Nacional e a Funarte e a Biblioteca Nacional, percorreram juntos essa trajetória. E como é bom estar aqui hoje, né, e ouvir a Diana, ouvir o Joaquim, assim como cumprimento também a Betinha, a Márcia. Todas essas experiências se complementam, né, e nos fortalecem para o futuro, né, porque ainda tem muita luta para a gente travar. Mas essas são as albuminas enroladinhas, como vocês podem ver nas latas que foram mencionadas pela Diana e pelo próprio Joaquim. A próxima, por favor. Os tópicos da minha apresentação: Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte, o processo fotográfico albumina e o tratamento das enroladinhas. Tá? Podemos passar ao próximo? Bom, esse é o nosso Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte. Ali não está muito claro, mas ele começou a funcionar em 1987 e encerrou suas atividades em 2022, quando deixou de ter, inclusive, a sua sigla de coordenação. Nós funcionamos num anexo ao Museu Casa de Benjamin Constant, em Santa Teresa. Hoje, esse anexo se chama Casa da Bernardina, porque todo o espaço foi ocupado pelo museu. Nós deixamos esse espaço em 2010, por solicitação do IBRAM, acatada pela Funarte, e, a partir daí, houve vamos dizer assim, entramos num processo de enfraquecimento, vamos dizer assim. Mas um enfraquecimento que também foi um enfraquecimento enfrentado, vamos dizer assim. Porque quando você está numa instituição pública, você pode perder um edifício, mas você tem muitas outras coisas que você pode aproveitar. E a Funarte tem pelo menos no meu período, tinha esse espaço fértil, né, de você poder propor coisas e realizar. Então, o centro continua existindo, mesmo sem sede, até 2022, ou seja, 35 anos de história. E nós, a partir do momento que deixamos de ter nossos laboratórios, nós passamos a usar o laboratório das instituições com as quais nós trabalhávamos. Ou seja, nossa expertise foi sem sede para as sedes institucionais, para os acervos com os quais nós trabalhávamos, né? E essa casa, então, que foi montada em 1987, começou a funcionar em 1987, por anos foi esse plano concebido. Eu cheguei a entrar aí sem piso com o Sérgio Burg, quando ele idealizou esses espaços. Essas bancadas eu cheguei a projetar com ele, como recém-formado em arquitetura, e patrocínios nacionais, patrocínios internacionais.
e surgiu, então, esse Centro Nacional, Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, o famoso CCPF, que era parte de um programa nacional de preservação e pesquisa da fotografia, parte do Instituto Nacional da Fotografia da Fundação Nacional de Artes, Funarte. Isso, por si só, daria uma palestra, mas assim, eu não posso deixar de orientar, principalmente os mais novos, que conheçam essa história. A conservação fotográfica no país começa aí, né? E esse trabalho deixou um grande legado. Gerações de conservadores formados. Próximo, por favor. Formados através de oficinas, especialmente de introdução à conservação fotográfica, identificação de processos fotográficos, com vários temas, né, como fatores de deterioração, como a Betinha explicou nos papéis, a gente também pode relacionar a fotografia, diagnóstico de conservação em coleções fotográficas, práticas de higienização e de pequenos reparos. Ou seja, nós trabalhamos muito, tentamos listar quantas oficinas nós realizamos a gente conseguir listar uma vez 80. Né? Se você colocar isso em 20 anos, 30 anos, é muita coisa. E a quantidade de pessoas, temos, com certeza, mais de 2.000 pessoas que foram treinadas pelo Brasil afora. E essa informação chegava aos acervos, essa informação chegava às instituições que elaboravam seus projetos de preservação com a nossa consultoria, implantavam projetos nos seus laboratórios com nossa assessoria e, muitas vezes, participação nos laboratórios, nos ateliês, seja na área de conservação fotográfica, como também na área de reprodução e duplicação fotográfica, como também catalogação através do programa, organização da informação através do programa nacional. O centro sempre esteve voltado para a área de conservação, especificamente restauração, e fotografia, duplicação e reprodução, que era a terminologia que nós usávamos antes da digitalização, e o setor químico de pesquisa. Bom, o nosso legado está disponível uma coleção de cadernos técnicos que, no nosso site da Funarte, que eu menciono ali embaixo, nós chegamos ao volume, enfim, agora me deu um branco. Mas esse é o número, não importa, acho que são 10 ou 11. Esse é o 7º, obrigada. Mas esse trabalho não terminou, porque nós conseguimos, antes de eu deixar a Funarte, em 2020, lançar o edital Solange Zúñiga, que visa exatamente a produção de pesquisa e de textos que serão publicados em cadernos técnicos. Tivemos um, que foi o do Bilar Schindler, sobre preservação digital, e teremos esse ano, ou o próximo ano, mais um, sobre que, eventualmente, haverá um novo edital. Então, fiquem atentos, nós já temos mais de 20 premiados, é um prêmio bacana, e 20 produções de pesquisa e de texto, bibliografia brasileira produzida nos nossos espaços, né, nos nossos centros de excelência. Então, é um grande legado de formação de conservadores, projetos implantados pelo país, milhares, centenas de acervos atendidos, publicações e informações. Deixei a Funarte em 2020 e continuo trabalhando agora na Fiocruz também para a criação de uma bibliografia, continuidade da pesquisa e formação nessa área. Próximo, por favor. Os nossos manuais, a Clara Buciaro traz a metodologia do centro na publicação, que é uma metodologia de identificação de processos, fichas de diagnóstico e todos os termos técnicos e a identificação de problemas de deterioração. Tudo isso foi construído por nós. Claro que não fomos somente nós. Absorvemos experiências de vários lugares do mundo, de vários especialistas que foram convidados aí à Funarte. E um casal deve ser destacado. Não vou poder falar de tantos outros, mas é o casal Nora Kennedy e Peter Mustardo, que vem ao Brasil pela primeira vez em 1989. Inclusive, Peter Mustardo trabalha na Biblioteca Nacional. A partir de então, também Nazaré Cury passa a fazer parte da equipe na Biblioteca Nacional. E, em 1994, Nora Kennedy volta ao Brasil
por uma situação, eu não me lembro exatamente o motivo, convidada pela Funarte, e uma das coisas que ela teria que fazer aqui, em 1994, era ensinar a gente testar e aplicar uma metodologia para abrir as enroladinhas. Então, assim, nós, como Joaquim, a resistência do Joaquim em abrir dentro da instituição, também foi a resistência dos conservadores dentro dos laboratórios. Então, nós não abrimos essas fotografias antes de ter uma especialista consagrada, conservadora no Metropolitan Museum, referência internacional, e nossa mestre de toda a vida. Próximo, por favor. Bom, o segundo ponto, processo fotográfico, papel albuminado, né? Aqui vocês têm alguma informação, mas é o processo predominante no século XIX, tá? Então, todo conservador de fotografia deve conhecer e saber tratar esse material extremamente delicado. Ele é feito com papel fino, que recebe uma camada de clara. Por isso que o papel é fino, porque ele é colocado sobre um líquido, que é a clara do ovo, tá? E, a partir daí, só então recebe a sensibilização com sais de prata para que seja exposto à luz. É um processo positivo, nesse caso, e ele é feito, um processo que não é por revelação, como nós chamamos os processos POP. Qual é o outro? POP e DOP, obrigada. Nossa, eu estou tão focada aqui que... POP, né, que é um processo por impressão direta, negativo de vidro, em contato com essa albumina sob ultravioleta, seja do sol ou de uma mesa de luz. E esse material corresponde àqueles grandes negativos panorâmicos de vidro, inicialmente negativos em colóide, depois que são substituídos por negativos de gelatina e prata. Enfim, é um século assim, importante e de grande utilização da fotografia. Essa imagem está em muito bom estado, mas ela apresenta aqui umas manchas, como vocês podem ver. Tá? Próximo, por favor. Aqui, nós conhecemos as albuminas já extremamente esmaecidas, tá? Sem contraste, perdendo densidade nas áreas de imagem, nas áreas de prata. E também esse amarelecimento, que é característico da deterioração da albumina. Como nós temos um papel que é colocado sobre uma bandeja de albumina, né, de clara de ovo, a tendência desse material é se enrolar. Se você chegar em casa, quebrar um ovo e passar uma clara de ovo no braço, você vai perceber que há uma certa retração, né? A albumina trabalha. Então, em função do papel ser fino e dessa albumina, tá, da clara do ovo, esse papel enrola. Por isso, as fotografias de albumina são normalmente apresentadas em formatos de época, carte cabinet, carte de visite, sempre montadas. Com certeza, o cartão e os adesivos são também fatores de deterioração desses materiais. Próximo, por favor. E aqui chegamos às nossas enroladinhas, né? E sobre esse grande material, cerca de 590 fotografias, que foram transferidas paulatinamente ao Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, em lotes, a partir da orientação que recebemos do treinamento com a Nora Kennedy, como eu mencionei, para serem abertas e planificadas. E como isso aconteceu? Próximo, por favor. Aqui o terceiro tópico, a chegada às latas na Biblioteca Nacional, e aqui o material que vai receber essa névoa de umidade, tá? E aí o papel vai se distender, as fotos vão ser abertas e, a seguir, retiradas dessa capela, dessa mesa, não é capela, nessa mesa, com essa cúpula, e planificadas, aí sim, sem o risco de fraturas, que o papel também já está ressecado, né? O que é importante a gente perceber aqui? O senhor pode voltar uma, por favor? Vejam a deterioração. A albumina que a gente conhece aqui no país, normalmente é amarelecida e é esmaecida. Essa não é a característica da albumina quando ela é produzida. Ela tem um tom violáceo, ela tem um tom muito mais vibrante, né? Próximo, por favor. Então, de volta à luz,
que é o tema da exposição, o tema do livro, traz esse prazer também de observarmos a beleza de uma albumina próxima ao estado da época da sua produção. Essas latas conservaram esse material em excelente qualidade. Por quê? Era um microclima ali dentro, não se mexia, não tinha acesso, e ali estava seco, tanto que o material também fica ressecado. Elas não ficaram expostas à luz, não receberam adesivo, não receberam papel. Então, a gente teve o prazer de abri-las e elas vieram na sua plenitude, né? Próximo, por favor. Aqui, a sequência, né? O grupo da Biblioteca Nacional saía em carro oficial para o Centro de Conservação com um grupo de fotos. Chegavam nessas caixas. Havia a preparação do material e a pena eu não pus uma foto do Jaime Spinelli enchendo o umidificador, sabe? Com água. É meio óbvio, mas era bem simpático. Porque aí esse umidificador é ligado a essa mesa e essa umidade fria entra nesse espaço. Ali a mão da operadora, né? Vocês estão me ouvindo bem? A mão da operadora ali, no caso a mão da Beth, da Biblioteca Nacional, tentando, ali estamos sem luva mesmo, porque precisamos sentir esse papel, né? E ali começa a planificação, o material sai, tá? Aqui vocês podem observar, ali o Jaime vendo as fotografias com esse contraste, com essa beleza, no material normalmente virado a ouro, com tom, se não violáceo, já muito menos, muito diferente do que a gente conhece como albumina no país, né? Próximo, por favor. Aqui, minha homenagem ao Jaime e à Nazaré Cury, que foram as pessoas que, de fato, né, conduziram essa empreitada. Eu fiz parte da equipe também, na época, chefe do setor de conservação, onde esse trabalho foi realizado. E aqui a gente vê a equipe Márcio Ferreira, a Dilson, do Museu Nacional, a Beth, da Biblioteca Nacional, e a fotografia aqui sendo aberta. Naquela época, nós tivemos acesso a um documento importante do Paul Messier, que é um dos grandes pesquisadores de fotografia, atualmente, de conservação fotográfica, atualmente na Universidade de Harvard, né, Clara? Harvard, né? Paul Messier. Bom, enfim, eu acho que é Harvard. Mas ele... Yale? Ele está em Yale? Bom, enfim, Paul Messier é um estudioso, assim, uma referência internacional, e ele, nessa época, tinha feito um trabalho de pesquisa que orientava que a albumina demorava cerca de 30 dias para secar. Tá? A partir de então, esse material úmido ele era laminado com telas específicas, mata-borrão, e saía para a Biblioteca Nacional, onde ficava por 30 dias nas mesas, com troca de tela, com troca de mata-borrão, até que ele estivesse seco e entrasse numa embalagem para condicionamento. Exatamente quais foram os procedimentos de reprodução fotográfica, eu não tenho conhecimento, né? Mas eu creio que tenha ido também para a reprodução fotográfica, como de praxe. E, na época, a gente até sugeriu, o Joaquim lembra bem disso, uma medição densitométrica desse material, que eu acho que não foi feita, mas que eu acho que ainda pode ser um tema de dissertação aí, de mestrado, aí, estou sugerindo, porque esse material tem que ser medido, 30 anos depois não importa, a gente tem que medir, porque, com certeza, ele ainda está em muito melhor estado do que outros, né? Próximo, por favor. Acho que e aqui eu tenho que citar, obrigatoriamente, a dissertação de mestrado da Daniela Camargo, que está aqui presente, que é parceira também nesse projeto. O relatório, seu nome está aqui, está o nome da Ana Saramago, Nazaré e Daniela. Está aqui, tem a prova, te mostrei. E a Daniela fez uma pesquisa muito importante dentro do programa de mestrado da Fiocruz, onde ela listou 60 projetos realizados pelo Centro de Conservação e Preservação Fotográfica nas instituições pelo país, né? E um deles é da Fundação Biblioteca Nacional. Não posso deixar de citar que a coordenadora do centro, à época, era Eridan Leão, que deve também nos estar assistindo hoje. Esse trabalho, em 1994, a Nora esteve aqui. Nós fizemos esse trabalho, Joaquim, em 2002. Então, sabe, a conservação não é uma coisa simples, né? A gente tenta trabalhar contra o tempo,
mas o tempo também tem que estar a nosso favor, para que a gente amadureça as decisões. E esse amadurecimento envolve a qualificação também desses profissionais que vão trabalhar com essas imagens. Esse trabalho está disponível no repositório da Fiocruz, Arca, e eu recomendo que vocês vejam, inclusive foi publicado como um produto. Próximo, por favor, acho que eu acabei. É isso, muito obrigada. Para quem teve a oportunidade de acompanhar esse projeto das enroladinhas no Centro de Conservação e da Fotografia, a gente nunca esquece, porque era realmente mágico, aqueles canudinhos entrando na câmara de umidificação e, ao receber a umidade, magicamente elas se desenrolavam sozinhas, não precisava do auxílio de nada. Ao absorver a umidade, as fibras relaxavam e elas se abriam como mágica diante dos seus olhos. E, pela primeira vez, você via o conteúdo daquelas imagens que estavam guardadas por mais de 100 anos. Foi realmente uma experiência mágica, que eu tive a oportunidade não de participar diretamente, mas muitas vezes ia lá só para ver esse momento de magia diante dos meus olhos. Eu acho que estamos com o tempo estourado, Fabrícia. Muito obrigada a todos. Ai, que delícia. Bom. Amém. Foi bom.